E antes de começar o vídeo, eu tenho que dizer pra vocês que sim, o ventilador está ligado. Então provavelmente tá um barulho chato no vídeo. E não vai estar só nesse vídeo, vai estar nos próximos vídeos também. Eu peço perdão por esse incômodo, mas a questão é que eu tenho que gravar com o ventilador ligado, gente, porque está muito quente. E como eu tenho que gravar muitos vídeos, eu não vou aguentar gravar um monte de vídeo assim, nesse calor, sem ligar o ventilador. Então, perdão por isso, gente, mas se vocês querem me ver aqui sem estar derretendo, por favor, ignorem e relevem isso. Beleza? Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para poder fazer o Diário das Leituras de dezembro de 2019. E hoje é dia 10 de janeiro, sexta-feira. Bom, eu demorei muito pra começar a gravar esses vídeos de retrospectiva. Eu sempre tento gravar logo no comecinho do ano, no dia 2, 3 ou 4, mas a questão é que desde o final do ano passado tá tudo muito corrido e agora que eu consegui ter tempo pra poder gravar os vídeos. Peço perdão por isso, mas enfim, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Mas assim, gente, desde o dia 2 de novembro falei pra vocês que eu não ia conseguir fazer atualizações desse vídeo de Diário das Leituras. E foi dito e feito, porque o mês de dezembro foi muito corrido. Aconteceu um monte de coisa. E a principal delas foi que desde o final de novembro, uma das minhas gatas, né, que foi a Mel, entrou no cio. E assim, quem teve gato no cio sabe que é bem complicado. Foram noites bem mal dormidas aí, foram alguns dias, né, bem difíceis, mas aí quando o cio dela passou, a gente foi levar as duas, não só a Mel como a Lily, pra castrar, até porque a gente queria castrar logo, pra que a Lily também não entrasse no cio, não é mesmo? E aí deu tudo certo, mas aí antes a Mel tava no cio, então tava complicado. Depois das operações, vamos dizer assim, tava complicado porque eu tava com duas gatas operadas, e são duas gatas muito bagunceiras, então foi difícil segurar essas gatas. Mas no final das contas tá tudo certo, as duas estão muito bem, obrigada. E estão super saudáveis e não estão no cio, então tá ótimo. Então, por causa de tudo isso, tava uma correria doida. Fora que também no mês de dezembro eu tive que terminar os roteiros que faltava, gravar, editar e programar os vídeos de dezembro. Tentei fazer isso com o máximo de antecedência possível, mas ainda assim ficou faltando um, que seria o último vídeo do ano, né, o do dia 29, que seria o especial do Airline April, que eu até consegui maratonar o anime, porém ficou faltando o OVA e o live action. Quando eu vi que não ia dar tempo, eu acabei desistindo e falei, ah, faz parte da vida. Mas agora, depois desse vídeo de retrospectiva, vai sair, tá, gente? Esse vídeo tá um pouco encantado, tô um pouco estressada com ele, porque parece que nunca sai, mas vai sair. Então, por causa de tudo isso, foi um mês muito corrido e com isso, né, impactou as minhas leituras. Eu queria ter colocado Tokyo Ghoul em dia, não consegui. Isso me deixou bastante frustrada, não só ter lido pouco em dezembro, mas ter lido pouco em 2019. Quando eu coloquei tudo na ponta do lápis, vamos dizer assim, quando eu fui fazer os roteiros desses vídeos de retrospectiva, eu percebi que foi o ano que eu acho que eu menos li desde que eu comecei a ler mangá, porque assim, eu tava lendo poucos livros desses últimos anos, mas assim, mangá eu estava sempre lendo bastante, até porque é uma coisa mais rápida. Mas até mesmo mangá eu li pouco em 2019. Eu fiquei chocada, sério, eu fiquei muito frustrada comigo mesma. Enfim, espero que 2020 traga muitas leituras e leituras muito maravilhosas e marcantes. E enfim, não vou ficar falando muito sobre isso aqui porque eu vou falar sobre as leituras nos próximos vídeos. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos às leituras do mês de dezembro. Então, eu li o volume 5 e o volume 6 do The Promised Neverland, do Kaio Shirai e da Pozuka Demiso. E lembra que eu falei que eu tava guardando as 5 estrelas, porque, né, queria ver se teria um próximo volume ainda mais incrível. Então, não consegui guardar mais, gente. Eu dei 5 estrelas, tanto pro volume 5 como pro volume 6. E assim, eu já tinha visto muita gente falando que gostava muito da primeira parte do The Promised Neverland, mas depois que acontecia, né, o final ali do anime, mais ou menos, acabava desanimando e depois não ficava tão interessante. Porém, comigo tem sido exatamente o contrário. Desde o final ali do anime, pra depois, eu tô achando cada vez mais interessante. Esse volume 5 é os primeiros capítulos que ainda tem a parte do anime, depois é tudo novidade. O volume 6 é totalmente de novidade e eu fiquei muito presa. Eu queria saber o que ia acontecer. E, gente, eu não posso falar muito porque, né, nessa parte aqui já é spoiler até mesmo pra quem viu o anime. Então, o que eu posso dizer é que eu tô muito, muito feliz de estar gostando dessa história. Ela me pegou de jeito. No começo eu tive toda aquela dificuldade, imagino que é porque eu já tinha visto o anime. E essa história, ela depende um pouco dos spoilers, eu acho que isso te empolga mais pra querer saber o que vai acontecer. Mas enfim, cara, tá muito, muito legal.
O final desse volume foi sensacional. Esse daqui também já me deixou louca pelo próximo volume, mas infelizmente eu não tinha ainda. Ai, eu amei, gente. Nossa, esse mangá é muito legal. Eu tô muito feliz de estar gostando, porque, né, eu tinha ficado um pouco triste por não estar gostando tanto como tava todo mundo amando. E é uma história interessante, a premissa é muito boa. Mas agora me pegou e eu tô muito empolgada pra saber o que vai acontecer nos próximos volumes. Enfim, não tem nem mais o que dizer sobre isso, até porque não dá pra falar muito mesmo, mas... Enfim, eu gosto muito do Ray, gosto muito da Emma. São personagens sensacionais, inteligentes demais. Sério, eu fico me imaginando nessa história, eu fico pensando, meu Deus, eu já teria morrido há muito tempo, porque eu sou muito burra. Ai, cara, eu fico chocada não só com os personagens, mas também com o roteirista desse mangá, né? O Kaio Shirai, ele fala umas coisas muito absurdas, eu fico pensando, mano, que criatividade, sério. Sensacional. E por último, mas não menos importante, a última leitura do mês de dezembro foi a releitura do volume 1 do Tokugou Rei do Suishida. E sim, eu comecei a reler ele porque eu queria, né, colocar em dia essa série e se eu conseguir reler esse volume 1. Pois é, shame on me. Mas assim, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, porque eu já tinha comentado sobre esse mangá aqui no canal, porque eu li o volume 1 logo no começo do ano. Foi a primeira leitura de 2019, se eu não me engano. Acho que foi. Então, assim, não mudou muito o que eu tinha achado. Eu continuo com as mesmas opiniões. Foi um volume muito bom. Dessa vez eu baixei para 4 estrelas, porque, enfim, senti necessidade de baixar um pouco, porque eu tinha dado 4 estrelas e meia. Mas eu posso dizer que é um mangá que eu tô gostando. Eu ainda tenho que dar continuidade, né? Porque eu só li o volume 1 e volume 2. Inclusive, não consegui reler o volume 2 ainda em 2019. Vou ter que fazer isso agora em 2020. Mas eu quero desencantar com esse mangá agora em 2020 também. Vai rolar. Fé no pai que vai. Mas assim, não tô assim meio enrolada com a coleção, porque não tá sendo interessante, tá, gente? É porque eu tô realmente enrolada com as leituras mesmo. Mas se Deus quiser, em 2020 as coisas vão pra frente. 2019 ficou pra trás. E, né... Mas enfim, então é muito interessante. Nesse mangá tem muitos personagens que já tinham aparecido já em Tokyo Ghoul, o que deixa a gente bastante empolgado, pelo menos eu. Mas tem muitos personagens novos também pra gente conhecer. Tem umas coisas bem interessantes nesse volume. Tem uma personagem que eu achei muito legal, mas que eu não posso falar muito sobre ela, porque eu achei uma surpresa muito interessante. Então eu quero que, né, você descubra quando for ler. Mas enfim, essas foram as leituras do mês de dezembro. Sim, foram pouquíssimas. Agora eu vou comentar rapidamente sobre algumas coisas que eu andei assistindo, começando com os animes da temporada de outono que eu andei finalizando. E o primeiro anime é o Hokkago Saikoro Club. Ele teve 12 episódios e eu dei 3 estrelas e meia. Esse anime foi muito fofinho. Ele me lembrou bastante o Hitoribochi e o Seinen Shoujo, que vi na temporada de primavera, se eu não me engano. Eu gostei bastante da premissa, porque eu nunca tinha visto nenhum anime sobre jogos de tabuleiro. Isso é muito legal, as personagens jogando e mostrando, né, como funcionava. Tinha jogos bem diferentes que eu nunca tinha ouvido falar, e alguns que se assemelhavam aos jogos que a gente tem aqui no Brasil. Isso foi muito legal. Uma das personagens também, ela sonha em ser uma autora de jogos, o que é um pouco parecido com uma autora de livros. Eu achei isso interessante. Acabei fazendo essa ligação, até porque, né, eu leio bastante. Mas esse anime teve um pequeno probleminha pra mim, que é, ele é muito parado. Então eu sempre tinha que ver os episódios dele durante o dia, porque se eu visse de noite, era papum, eu sempre dormia. E não porque tava chato, mas porque ele é muito paradinho, gente. Então, às vezes, por mais interessante que tivesse o episódio, eu pegava no sono, eu via de noite. Então, eu sempre tinha que ver durante o dia os episódios desse anime. Então, é um anime muito fofinho. Eu gostei bastante dos personagens. Não é um anime que foca no romance. Tem, tipo, um episódio que foca um pouquinho mais. Mas o resto é sempre muito sobre amizade. E a gente acompanha o desenvolvimento da protagonista. Porque no começo do anime ela é bem medrosa, assim, bem na dela, muito tímida. E no final do anime ela desenvolveu bastante. Ela não deixa de ser o que ela é, mas ela tá muito mais corajosa, sabe? Eu achei muito fofo. É um anime que foi assim, na média, não foi maravilhoso, mas também não foi ruim. E o segundo anime é o Orezuki. Ele também teve 12 episódios e eu também dei 3 estrelas e meia. E a questão é que, pelo que eu entendi, vai ter um OVA agora em 2020 pra poder finalizar. Ou é o arco, ou é a história, alguma coisa assim. Porque o final dele foi super aberto. Então, assim, que bom que vai ter esse OVA, porque o anime terminou sem um final, assim.
E assim, a questão é que por causa disso acabou me decepcionando um pouco. Eu tenho que ser bem séria com vocês. Eu comecei o anime muito empolgada, deu pra perceber naquele vídeo onde eu falei sobre os primeiros episódios, que se você não viu vai estar linkado aqui nos cards. Eu achei muito legal, muito diferente ter um protagonista que não era um mocinho comum, ele tava muito mais pra um anti-herói, assim, meio que vilão da própria história dele. Eu achei isso muito legal. Mas acabou me cansando. Porque o anime, ele se segura muito nessa coisa de ficar dando reviravoltas e a personagem não é o que você imagina. Você acha que ela é boazinha, ela não é. Você acha que ela é malvada, ela não é. Então o anime é sempre nisso, sabe? Eu achava ele divertido porque ele é muito engraçado. Tem umas zoeiras assim muito legal do anime, mas ao mesmo tempo ele era um pouco cansativo nessa coisa de ficar sempre repetindo isso. E no final já tava um pouco assim, tá, só isso. Então quando chegou nos últimos episódios eu fiquei bem decepcionada, não vou mentir pra vocês. Eu esperava um final muito mais fofinho, foi um final super... Tá, é só isso. Acho que mais me decepcionou foi a história da Pansy, que é basicamente a personagem que eu mais tinha gostado ali, que eu tinha achado mais interessante. Eu fiquei imaginando que a história dela ia ser muito mais legal do que realmente foi. E quando foi realmente apresentada o que é que tinha acontecido, eu falei, tá, é só isso? E sim, era só aquilo. E aí eu fiquei tipo, nossa, que decepção. Porque a personagem parecia ser, né, ter uma história muito mais interessante do que realmente teve. Então, tá, eu vou ver o OVA, vou querer saber o que vai acontecer. Mas acabei me dando uma boa desanimada, viu? Não gostei tanto assim não, viu? Acabou sendo um anime bem mediano pra mim. Eu sei que teve muita gente que amou, que achou um dos melhores do ano. Mas acabou não funcionando tão bem pra mim. O que não significa que é ruim, tá, gente? Porque ele não foi ruim. Só acaba me decepcionando porque eu tinha, né, gostado bastante dos primeiros episódios e tal. Mas enfim. O terceiro anime é o Beastars. E ele também teve 12 episódios. E eu dei 5 estrelas e favoritei. A questão é que, pra minha felicidade, já foi anunciado que vai ter a segunda temporada desse anime. Eu não sei ainda quando, porque não foi anunciado a data. Mas essa primeira temporada deve chegar logo agora no começo do ano na Netflix. Então, pra quem ainda não viu, fique de olho pra poder assistir, porque vale muito a pena. Cara, esse anime foi sensacional, gente. Eu amei a abertura em stop motion, eu achei muito diferente. E também teve 3 ends diferentes, se eu não me engano, eu ficava intercalando e tal. Eu achei isso muito diferente, eu nunca tinha visto isso num anime. Sem contar que eu amei a história, os personagens são muito carismáticos. O Legoshi é muito fofinho. Sério, eu queria pegar ele e apertar, de tão muito fofo que ele era. Toda vez que ele ficava feliz, gente, ele ficava balançando o rabo. Meu Deus, era muito fofo. E a Haru também é uma personagem que eu gostei bastante, achei ela muito interessante. E assim, eu acabei sofrendo um pouco com esse anime. Não por causa da história, a história foi maravilhosa, eu gostei demais. Mas por causa dos comentários. Pra você ter noção, eu parei de ver os comentários sobre esse anime. Eu sempre vejo, né, o episódio, depois vou ver os comentários do pessoal, o que o pessoal tá achando. E se eu tô, né, achando as mesmas coisas e tudo mais. Porém, eu tive que parar de ver pelo tipo de comentário escroto que eu tava lendo. Tinha alguns que tava realmente me deixando mal. E eu fiquei com muita raiva. Eu ficava tipo, mano, o que você tá falando, pelo amor de Deus? E, sabe... É muito chocante você ver alguém sendo extremamente machista e escroto com uma personagem que é um animal. Só que assim, a gente vê que ela tá só representando uma mulher no final das contas. Porque o anime, ele tem animais. Ah, é um lobo, uma coelha, não sei o que. Mas ali, aqueles animais têm certas ações que lembram o ser humano. Então, o que acontece? As pessoas ficam metendo as pedras assim na personagem, como você normalmente veria os caras fazendo com a mina, entendeu? Ah, porque ela é vagabunda, ela fica com todo mundo, não sei o que, eu não acredito que esse personagem vai gostar dessa personagem, ela é muito vagabunda, ela não merece ele, ela é isso, aquilo, aquilo outro. Foi difícil, cara, foi difícil. E aí eu tive que parar de ler os comentários porque tava difícil pra mim ver esse tipo de comentário babaca e escroto. E assim, eu não entendo porque, sabe? A personagem era solteira, não tinha namorada, ela podia ficar com o que ela bem queria e ficava todo mundo xingando, falando que ela era vagabunda, não sei o que. Inclusive muitas meninas. Então assim, foi difícil. Por isso eu acabei parando de ver comentários sobre esse anime. E agora eu só vou ficar vendo só os episódios mesmo, porque
pra ver esse tipo de comentário. Olha, não tenho mais paciência. Acabei dando desabafada, mas eu falei que não ia ficar demorando muito, então vamos pro próximo. Ah, e eu só não tô lendo o mangá que tá saindo agora no Brasil, porque eu não tenho dinheiro, gente. Porque assim, eu tô acompanhando várias coleções, eu não tô conseguindo dar conta das coleções que eu tô acompanhando, então eu não tô podendo ficar começando um monte de coleção. Mas, sério, se eu pudesse, eu estaria acompanhando o mangá, porque essa história é maravilhosa. O traço do mangá é uma coisa meio complicada, porque eu não gostei muito, né? Eu achei um traço meio feinho, eu já vi as pessoas mostrando, mas a história vale muito a pena, então eu teria ignorado esse fato, que nem eu faço com The Promised Neverland. Mas enfim, só pra focar na história, que é sensacional. Então se você não conhece, dê uma chance, vai chegar na Netflix, veja, você vai ver que essa história é sensacional. O próximo anime é Honzuki no Gekokujo, que teve 14 episódios e eu dei 5 estrelas e favoritei. Gente, que surpresa boa esse anime foi. Meu Deus do céu. Inclusive, já foi anunciada a segunda temporada para abril de 2020. Um ótimo presente de aniversário para mim, não é mesmo? Porque, gente, que anime fofo. Sério, que anime fofo. Eu gostei demais. Se no começo eu já tinha achado super interessante, diferente essa história, só foi me conquistando cada vez mais. A personagem no começo podia até parecer um pouco mimada, mas no decorrer da história, ela é tão guerreira. Ela é tão assim forte, tão determinada, que você acaba amando ela, amando demais. Que personagem fofa. E não só a nossa protagonista, mas todos os personagens são muito carismáticos e fofos. É um anime que você termina cada episódio com o coração quentinho. Sério, que anime sensacional. Eu tô muito feliz que vai sair a segunda temporada agora em abril. E eu, sério, que história. Ela é muito, muito legal, gente. O último episódio eu fiquei... Meu Deus, sério, que anime incrível. Se você não viu ainda, o que você tá esperando, mano? Veja, esse anime é muito, muito, muito fofo e vale cada minutinho. Então, sério, se você não deu uma chance ainda, dê. Você não vai se arrepender. E o penúltimo anime é o Hoshiai no Sora. E ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas e meia e favoritei. Sobre esse anime, eu vou começar falando que eu tô muito triste, porque ele devia ter tido 24 episódios. Porém, a produtora foi lá e mandou o diretor cortar pela metade. Então, ele só teve 12 episódios. Obviamente, foi uma morte horrível, porque a história ficou pela metade. Não teve final. Mas, assim, eu tenho ainda muita esperança de que eles mudem de ideia. Porque, né, obviamente, todo mundo foi lá no Twitter do diretor, alguma coisa assim, pra poder falar que queria continuidade, que, né, tava muito triste porque não ia ter, não sei o que, não sei o que. Tava todo mundo torcendo pra que, né, eles mudassem de ideia e tudo mais. Porque é uma história maravilhosa que merece um final digno. Ia ser um anime fechadinho de 24 episódios, pelo que eu entendi. Ia ser sensacional, gente. Tinha espaço para ser super bem desenvolvidos os personagens. Tinha histórias incríveis. Por mais que ele fosse de esportes e focasse no soft tênis, ele desenvolvia muito bem os dramas dos personagens. Então era interessante tanto a parte do esporte. E olha só, soft tênis, né? Eu, Amanda, falando que achei interessante, porque eu não, né, conheço nada sobre esporte. Mas é interessante no anime. Mas os dramas dos personagens também é interessante, também são desenvolvidos. E, cara, terminou de um jeito que... Mano, eu fiquei... Não acredito. Não, eu fiquei muito chocada. Obviamente, eu fiquei muito triste. Mano, eu espero que eles decidam o que vão fazer os últimos 2 episódios, porque... Sério. Olha, me dá uma tristeza só de imaginar esse anime ficar desse jeito. Um anime desse, tão incrível, tão incrível. Teve um episódio, que foi o episódio 8, que, meu Deus, que episódio lindo. Sério. Olha, eu nem sei o que dizer mais. Fiquei até estressada. Mas assim, obviamente que eu não ia baixar as estrelas dele, eu dei 4 estrelas e meia. Só não dei 5 porque, né, não teve final, não tinha nem como... Né? Enfim. Mas foi um anime lindo, gente. Foi maravilhoso. Eu amei demais, foi a minha maior surpresa dessa temporada. Eu já tinha amado Beastars, já tinha amado Honzuki no Gekokujo, mas eu acho que esse foi a minha maior surpresa, porque eu não tinha nenhuma expectativa e eu amei. Mas eu já falei demais. E o último anime que eu vou comentar é o Shigatsu wa Kimi no Uso, ou mais conhecido como Your Lie in April, que teve 22 episódios, mais um OVA, e eu dei 4 estrelas e meia. E a questão, gente, é que eu maratonei, né, os 22 episódios. Eu cheguei a ver o OVA, mas eu acho que eu tava com sono e acabei dormindo na metade. É uma coisa assim, eu vou ter que ver de novo. E o live action também.
Mas, cara, eu tenho que dizer pra vocês, sinceramente, eu gostei mais do anime do que do mangá. O mangá é muito bom. Eu gostei bastante do mangá. Mas não tem comparação porque no anime tá tudo colorido, você tem as vozes, você tem as músicas. E nesse anime faz diferença porque, gente, eles tocam, né? Então a gente tem eles tocando piano, tocando violino. E assim, no mangá você imagina, óbvio. Mas quando você tá ouvindo é outra sensação. Então acabou sendo muito mais interessante pra mim o anime do que o mangá. Porém, quando eu tava lendo o mangá, tinha uma coisa que tava me incomodando. Só que eu não sabia explicar exatamente o que que era e por que e tal. Mas agora, fazendo a maratona do anime, eu entendi o que tava me incomodando. E eu vou explicar melhor isso no vídeo do especial, que vai sair agora em janeiro ou no começo de fevereiro, não sei ainda. Porque, né, vai sair esse vídeo de retrospectiva antes. Mas eu vou comentar melhor sobre isso. Era pra ter saído agora em dezembro, mas não aconteceu. Mas lá eu comento melhor. É uma história que já é bastante famosa, muita gente já leu, muita gente já viu o anime, então muita gente vai poder ver o vídeo até o final, porque eu vou ter que falar um pouco com spoiler, né, pra poder explicar direitinho. Mas é uma história que eu gostei bastante, sim, porém eu não acho que era 100%. Porém, não fico falando muito aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, né? Então, aguarde que vai sair o vídeo só pro eu lá em April. Vai sair, tá, gente? Se Deus quiser. E por último, mas não menos importante, eu comecei a ver um K-drama agora em dezembro, pela Netflix, que foi o X in the Trap. Eu vi esse K-drama por dois motivos. O primeiro é porque ele tem a atriz que fez o Goblin, e o filme Sintonizado em Você, que também tem no Netflix. Eu comentei sobre esse filme naquela lista que eu fiz de filmes asiáticos, parte 2. Se você não viu, vai estar linkado aqui nos cards. E eu gosto muito dessa atriz, então eu quis ver esse K-drama por causa disso. Mas também porque ele foi o K-drama escolhido pro mês de dezembro do Clube do Dorama da Manu do Coreanismo. E eu já tinha certa curiosidade, então como ele tinha saído, eu falei, vou começar a assistir. Não consegui terminar, inclusive ainda estou vendo esse K-drama agora em janeiro. Mas vamos ver se eu consigo terminar agora em janeiro, pra poder ver o vídeo dela, que eu ainda não vi. Eu comecei a ver pra ver o vídeo dela. Acabou que não deu tempo de eu terminar e eu ainda não vi o vídeo. Mas enfim, a questão é que eu estou gostando do K-drama, mas mais ou menos. E não é 100%. Quando eu terminar, depois eu comento melhor com vocês. Ou num vídeo separado pra ele, porque eu sempre faço vídeo pros K-dramas, não é mesmo? Mas tá sendo interessante de certa forma, mas eu vou esperar terminar pra poder comentar melhor com vocês, tá? Mas enfim, é isso aí, já falei demais. Gente, eu sempre tento não falar muito, mas acabo falando. Desculpa. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. E é isso aí. Muitos beijos e tchau!